Olá pessoal, tudo bem com vocês? Esse é o canal A Virada Financeira e aqui eu compartilho tudo que eu tenho aprendido na minha jornada como investidor e além dos assuntos financeiros aí do mercado nacional, eu tenho falado basicamente sobre algumas teses de investimento, né? E aqui anda dando muito o que falar a tese do urânio. Então hoje eu estou aqui mais uma vez com um convidado muito qualificado nessa tese e ele tem se tornado para nós uma espécie de guru quando o assunto é investimento em empresas de urânio. Tamanho o conhecimento que ele possui, né? Tem estudado muito sobre isso, é o Maicon. Obrigado, Maicon, por estar aqui com a gente. Te agradeço muito aqui pela tua presença e gostaria de, mais uma vez, aí, quem não te conhece aí, que você se apresente mais uma vez aí. Tudo bem, Silas? Muito obrigado pelo convite. Foi um prazer estar na segunda vez no teu canal. Antes a gente falou sobre teste de urânio e acho que uma coisa que muita gente ouve e discute, por exemplo, na área fala sobre a tese, tá? E na hora de investir, o que é que eu faço? Que ação eu compro? Que ETF? O que é que seria bacana partir? Às vezes não sabe nem quais são as ações que são negociadas em que bolsas. E para começar, então, acho que a gente acho que é um prazer passar também minha experiência um pouquinho como investidor. Estou nisso mais ou menos uns 2 anos, não trabalho no mercado financeiro. O que eu estou para passar aqui é a minha visão como investidor e compartilhar um pouquinho do que eu tenho feito nesse período. Legal, bacana, Maicon. Obrigado, te agradeço mais uma vez pela tua disponibilidade de estar com a gente aqui, né? E é sempre bom a gente aprender um pouquinho mais, né? E estar sabendo exatamente o que nós vamos fazer, né? Então, falando disso aí que você já começou, já abriu, né? A gente quer, de fato, estar nessa tese, gostamos da tese, enfim, todo mundo que está aqui com a gente, que tem acompanhado o nosso canal, de fato, gostei da tese, entendi, perfeito, ok. Agora, como eu vou fazer para montar essa carteira de urânio aí? Como que eu vou estar exposto a isso aí, né? E uma pergunta que eu gostaria de deixar assim, já de início para você, né? São sobre as ETFs, né? Quem está acostumado a investir sabe que os Exchange Traded Funds são aquele conglomerado de ações ali, né? Todas juntas aí num pacote, e que a pessoa se expõe ali a uma tese, né? Sobre as ETFs que investem especificamente em urânio, né? A gente tem algumas aí, né, Maicon? Quais são as principais e, na sua visão, qual é a melhor, na sua opinião, aí, dentre todas aí que a gente tem, mais conhecidas? Não, ótimo. A gente tem 4 que estão envolvidas em alguma forma na tese. A URA é a maior, onde tem mais ativos nisso, deve ter um PL em torno de 300 milhões. A gente tem a URNM, que tem um PL mais ou menos de 70 milhões. Temos a URA com HURA, é um fundo menor, isso da Horizons. Primeiro acho que é da Mirai Asset, que a Global X, que é a URA, segunda da North Shore, e tem também a NLR. Dentro dessa, acho que a primeira questão é o que eu quero dentro de urânio, o que são esses fundos têm. A NLR, ela não é voltada para a tese de mineração em urânio. Quando a gente está falando de urânio, a gente está falando mineração aqui. E ela é um player que tem muitas utilities, tem outras empresas do setor, então não seria uma boa exposição a quem quer aderir a essa tese. Não estou dizendo que é um ETF ruim, é um ETF que é diferente do que a gente está com a tese. Então, o primeiro que eu riscaria do mapa. Os outros 3, eles têm algumas particularidades. O URA costumava ser muito ruim. Ele costumava ser muito ruim. Ele parecia um fundo mais global tanto o URA com o da Global X quanto da Horizons, o QH, eles têm um índice que ele é composto, foi construído pela Solactive, que acaba fazendo esses portfólios de alguns ETFs. E o primeiro, o URA sem H, ele nasceu mais para pegar de uma forma mais ampla o setor de mineração de urânio e de combustível de urânio. Então, tu vais ver, ele não tem só mineradoras e não tem mineradoras puras de urânio.
Então, a BHP, por exemplo, ela é uma empresa que produz muito urânio como byproduct, mas o negócio deles é ferro, são outras commodities. Mas como eles produzem bastante, eles estão lá no índice. Rio Empresas Tinto como também, né? enriquecimento, perdão, Rio A Rio Tinto Tinto também, também, né? É a mesma, parecido, né, com a BHP, né? mesma situação. Só que, de novo, não pode dizer que é uma empresa que tem suas receitas vindo de urânio, se o urânio subir ou não, nem mexe a cotação, vai mudar se o ferro subir ou diminuir. Né? Tem algumas empresas de enriquecimento de urânio, que é outra questão de tese, por exemplo, tem a Centrus ali. E costumava ter algumas empresas bem estranhas, por exemplo, tinha Barrick Gold, que talvez tinha alguma coisa de crédito de urânio, alguma coisa, não sei como é que entrava nessa parte, mas que o negócio é mineração de ouro. Então, e costumava ser um equilíbrio em torno de 50% mineradoras e 50% outras tranqueiras. E isso foi modificando. Depois passou para 70, 30, agora está em torno de 85, 15. Tem um 15% que ainda tem algumas empresas que são envolvidas nisso. Ainda tem um pouquinho de Rio Tinto, um pouquinho de BHP, tem, sei lá, um pouquinho de Samsung, que tem uma parte pesada que trabalha com maquinários. Então, tem um pouco de Centrum, que é de enriquecimento, mas 85% é mineração de urânio, e tem em torno de 40% de todo o fundo é concentrado nas duas majors, que é a Casa do Bron e a Chemical. Então, a estatal Kazakh, a Petrobras deles do urânio e a Chemical, que é a canadense, que foi muito tempo maior produtora. Né? Então, essa é a composição do URA. Quer dizer, não é um fundo ruim. Ele foi ruim, ele é um fundo decente, na minha opinião, ele não é o melhor. Junto a isso, a Solactive eles têm dois fundos, dois índices. Esse que o URA replica, e tem um de Pure Play de urânio que a URA com H, a Horizon, ele replica. E esses são basicamente mineradoras, e só mineradoras de urânio. E aí tem desde umas microcaps, Plateau Energy, Zaga Urânio, coisas que são muito... eu não entraria, por exemplo, por aquela questão de tamanho de market cap no URA ou por outras restrições, e é mais pulverizado em empresas menores e é só urânio nesse ponto. É interessante, talvez tenha um alfa um pouco maior, não tem uma composição, se for ver a composição dela por ela, um pouco mais interessante do que a URA. Se eu não me engano, ele só é negociado na TSE, então na Bolsa Canadense, na TSX. Então, talvez algumas pessoas teriam um pouco mais de dificuldade para comprar. O que eu não gosto desculpa te interromper de novo. A URA da Global X, ela é adquirida pela Avenue, né? Quem tem conta na Avenue, que é, vamos dizer, talvez a corretora tem tido mais facilidade para os brasileiros aí, né? A URA consegue comprar pela Avenue, é isso? Eu não sei dizer. Eu não opero via a Avenue. Até onde eu sabia, a Avenue podia comprar apenas o EC, Uranium Energy Corp, e Chemical. E o resto tinha uma restrição grande desse ponto. Depois a gente pode até falar um pouquinho de corretoras. Mas tu consegue comprar esse ETF em quem só negocia Estados Unidos, sei lá, Charles Schwab, que vai ter acesso só a esse como internacional, então dependendo onde tu estás. Então tem essa colocação, mas o que eu não gosto da URA com H da Horizon é que eles têm um PL muito pequeno. Eles têm um PL de 15 milhões. Agora, pensa, dentro disso eles têm uma taxa de administração que é pequena, sei lá, 0,6%, 0,7%. Os ETFs, mais ou menos, acho que de 0,6 a 0,8 é o que esses ETFs cobram, URA um pouco menos, essa um pouquinho mais. E se for ver, não compensa. 0,8% de 15 milhões, tu vai ter uma fração aí de algumas centenas de milhares de dólares por ano para tu pagar a equipe, tu pagar quem forma o índice, tu pagar a regulação, etc. E fundos, ETFs, com menos de 50 milhões estão sempre em risco de fechar. Chega isso daí, por mais legal que seja, mais está performando legal, etc.,
O que conta no final do dia é a taxa de administração e vai o gestor macro e, por que estão com essa porcariazinha aqui? Corta, fecha o fundo, devolve dinheiro aos cotistas e era isso. Então, eu não gosto de fundo menor de 50 milhões. De ETF menor de 50 milhões. Então, aí a gente já tirou a NLR e tiramos a URA com H, né? Dessas Isso. 4 aí, né? Sobraram a URA e a URNM. A URNM, eu gosto muito dela e tem quase que um stock picking dentro dela. Teve uma consultoria importante, quem faz análise associada a essa carteira da URNM é o Mike Alkin da Sachin Cove. Talvez seja o principal investidor de urânio hoje, ou a pessoa que mais acompanha e propaga, né? Entende a tese. E se tu for ver o stock picking da carteira, ela é muito bem equilibrada. Se eu fosse ter um ETF só e não ter empresas, eu teria o RNM. Se eu fosse indicar isso, e às vezes quando um amigo meu pergunta, quero comprar um ETF, o que é que eu compro, etc. Ou quero começar, o que é que tu gostaria? Daí, quer fazer a diversificada, o RNM, ele vai ter uma posição nas majors ali, tem uns 25% de CAP e Chemical, tem algumas de exploração, tem algumas de desenvolvimento, tem empresas de diferentes fases e uma boa distribuição geográfica. Então, vai estar investindo globalmente no mercado de urânio e não tem muitas empresas, e as empresas que tem ali, a grande maioria são boas empresas com alguma capacidade operacional relativamente boa, com bons ativos. Então, seria a minha sugestão de ETFs ao ENM. Eu não invisto em ETF, eu tenho uma carteira, né? Stock picking disso. Mas até interessante, se for ver o stock picking dessas ações, como elas são penny stocks e outras coisas, às vezes tu vai acabar pagando muita taxa de corretagem. Então, se tu vai comprar no OTC Market ou alguma coisa desse, tu vai pagar 1% na compra, 1% na venda. Se tu vai comprar direto no Canadá, tu vai pagar 0,5% na compra, 0,5% na venda. Se tu vai comprar na Austrália, isso falando taxas da Interactive Brokers, que acho que corretagem, é a melhor corretagem disso. Interactive Brokers, sei lá, você vai comprar uma empresa que está na bolsa da Austrália, $6 australianos, $5, independente mais ou menos do valor, então, se eu não me engano, 6 ou 7 mil dólares. Então, às vezes, pode comer 1% também ali em cada operação. Então, se tu, às vezes, quem gira a carteira ou tu vai acabar pagando muito mais de taxa de corretagem do que tu vai pagar taxa de administração no RNM, que muitas vezes ETFs americanos tu não tem custo de corretagem, né? Então, eu colocaria isso no ponto do lápis e, às vezes, talvez compensaria para o investidor comum e seria uma estratégia interessante. Então, aí o que a gente observa, né, já quem está assistindo a gente já vai entender de cara, é o seguinte, que se você é uma pessoa que está a fim de fazer o stock picking, de estudar as empresas e tal, você vai atrás das empresas, mas tem essa questão das corretagens que você vai ter que arcar com isso. Agora, se o camarada ele não conhece as empresas, não estuda, né, não está por dentro ainda, e quer ficar mais tranquilo, vamos dizer assim, né, no sentido de que ele vai passar ali, ele vai delegar para um gestor, no caso, aí, o conhecimento, que é, no caso, o gestor da URNM, que você falou, é uma pessoa que está por dentro muito dessa tese, né? Um cara que é uma das maiores sumidades aí no assunto, né? Só fazer uma correção, talvez não seja gestores, talvez ele foi um consultor que ajudou na definição de índice, eles são índices, eles não são, eles são ETFs que seguem índices, tem composição fixa, não fica as pessoas comprando e vendendo os ativos, mas tem uma composição pré-estabelecida, que nem fosse comprar a BOVA 11. Né? Exatamente. Só que tu vai ver lá e a composição é uma composição que me agrada. Se eu pensasse, poxa, se a minha carteira fosse essa carteira aqui, eu não ficaria ruim, parece que é uma carteira muito boa. Entendi. No caso, ele não é ativo, né? Então, é uma gestão que acompanha o índice. É isso, que acompanha o índice com rebalanceamentos a cada 4 meses, geralmente são feitos essas questões. É extremamente interessante para quem está iniciando, talvez, e que prefira
a investir, se expor, no caso, da forma de ETFs. Então, ficaram a URA, da Global X, e a URNM, que é, eu não lembro Da agora. North Shore, eu acho. Isso, da North Shore. Legal, legal. Bacana, Maicon. Muito bem. Agora, partindo já para uma outra questão, né? O que é melhor, já que a gente já entrou na questão do ETF e do stock picking, o que é melhor investir em ETFs ou ações das empresas? No caso, você já disse que investe nas ações, não investe em ETFs. Na tua visão, qual é a vantagem, qual é a desvantagem? Qual seria aí a tática ou a estratégia de quem está chegando e está conhecendo o assunto e quer se expor aí de uma forma bem legal nesse assunto aí? É uma questão interessante. Acho que a primeira questão tu tem que... Depende do tempo que tu tem e ativos que tu está colocando nisso e o quanto tu te sente confortável com essas partes. Primeiro, se tu não... a gente quase não tem material em português disponível. Se tu não se sente confortável em lendo materiais em inglês, vendo reports de empresa em inglês, ouvindo entrevistas de CEOs, com CEOs em inglês, por exemplo, para conseguir buscar essas informações, é difícil tu Acompanhar, né? investir sem informação. Exatamente. Então não é essa questão. Segundo ponto, de por que não escolher, né, empresas. Tu tem um universo de várias empresas que tu precisaria, de alguma forma, garantir uma certa diversificação intrasetorial do urânio. Então, tu começar e fazer um stock picking com valor pequeno, alguma coisa assim, tu vai acabar não sendo efetivo, não conseguindo acompanhar. O teu esforço para tudo isso, frente ao capital que tu está lá, é pequeno. Então, digamos, a pessoa quer investir, sei lá, $2.000, $3.000, para brincar, deixar uma partezinha ali do recurso. Talvez se em bull market duplica isso de 2 para $4.000, se fosse num ETF, e talvez ele consiga 5.000 com stock picking, às vezes mais, às vezes menos. Tu pensa, será que todo o meu trabalho de stock picking, todo esse esforço, estudo compensou, valeu a pena esse retorno? Geralmente não vale a pena. Então, primeiro, tu tem que ter um perfil. Tu gosta de stock picking, tu gosta de estudar, tu quer montar tua carteira, tu quer entender o que está fazendo. Aí é outra questão, eu não vejo sentido tu deixar para um gestor, seja um fundo ativo, um fundo da Sachin Cove, da L2 do Marcelo, ou seja um ETF, fazer isso por ti. Então, acho que ali é de perfil a perfil. O que é que, imagina, é muito difícil saber o que vai ser melhor ou pior. Se tu corre o risco de escolher uma só e tu escolhe por acaso o azarão e que multiplica, sei lá, 100 vezes a Paladin dessa nova, tu vai bater qualquer fundo, qualquer mercado. Então, diria por esse aspecto. Já tu corre o risco de pegar 5, 6 empresas e tu não achar nessas nenhuma das que foram os azarões, e se tu tivesse exposto no ETF, talvez ele te aumentaria esse alfa. Então, eu acho ETFs como a URNM em específico interessante, porque mescla uma base de empresas boas, que não vão dar incomodação, provavelmente, e algumas arriscadas que podem aumentar até o alfa. Não é simples tu montar a tua carteira, independente do que seja. Se está começando, talvez no começo, a chance de tu fazer underperformar o índice é maior do que seja por questões de disciplina, seja por questões de corretagem, seja por o que for, do que um ETF no geral, mas se ao longo do tempo tu começa a adquirir conhecimento, aí tu consegue talvez montar um ETF, uma carteira com uma performance melhor do que ETF. Então, essa é a minha colocação. Tu tem perfil de stock picking e tu não quer deixar que um gestor faça isso por ti, tu quer te meter, te diverte com isso, vai para o stock picking, estuda, escolhe. Se não, e tu quer lá porque tu acredita na tese, mas não quer se incomodar buscando empresa, não tem tempo para estudar, o RNM talvez seria interessante, né?
Você tocou num detalhe aí que me chamou a atenção aqui, né? Que é a questão do azarão, né? Até que no Ibovespa, a gente, que é um local mais conhecido para a gente, né? Às vezes acontece isso. Você tem lá várias ações, né? Aquelas que fazem parte do índice, de repente você tem lá na tua carteira uma açãozinha lá de uma small cap, de uma empresa que está lá meio de lado, meio esquecida, e justamente aquela é que performa e que faz dá aquela pancada, né? E é ali que você ganha dinheiro, né? E talvez até eu digo porque, como você bem falou, a questão de perfil, né? Se o camarada, a pessoa, né, está disposta a estudar, a ter conhecimento das empresas, vai partir para o stock picking, se ela se sente confortável com isso. Se não, deixa no ETF que fica tudo mais sossegado. Mas a questão do detalhe é o perfil, né? Que de repente eu coloco uma empresa ali na minha carteira e que aquela empresa é que vai fazer a diferença, né? Porque ela talvez teve uma performance totalmente diferente das outras, né? Ela excedeu às vezes né? Tanto para positivo como para negativo, né, Michael? A gente tem que pensar dos dois lados. Você mesmo na outra live comentou, né, que a gente tem que ter os dois pés no chão e entender que isso aí também pode dar tudo errado, né? Não, concordo. E nisso também pode acontecer o contrário. Tu monta a tua carteira bonitinho, o azarão é quem ninguém espera, aquele que ninguém acreditava que ia produzir, aquele que estava com problema, faz um turnaround, mas ela estava lá no índice e o índice se alavanca, o índice, perdão, se acaba se catapultando por causa desse azarão que estava lá e tu não escolheu ter na carteira, né? É verdade, com certeza, né? Agora, assim, então vamos lá. Eu tô junto com um investidor aqui que tá acompanhando a gente. Eu gostei da ETF, tal, beleza, já escolhi minha ETF. Não, eu não gostei da ETF, eu quero me expor às empresas, eu quero fazer o stock picking, eu quero estar colocando as empresas na minha carteira, criar uma carteira aí. Quais são as principais empresas nessa área? E aí talvez seja a cereja do bolo aí que o pessoal de fato quer nos ouvir, quer entender. Quais são as empresas? Como que se classificam essas empresas aí? Quais eu deveria ter no caso de uma exposição nas empresas, né? Eu comprando ações das empresas da minha carteira. Quais seriam essas empresas aí, né? E como que elas se classificam, Maicon? Acho que é muito importante essa questão, porque aí, dentro dos tipos de empresa, tu vai identificar aquelas com maior risco e maior potencial de retorno. E que geralmente vem junto. O risco vem junto com maior retorno, né? E tu tem diferentes níveis. Vamos pensar, tu tem a produtora. Hoje a gente basicamente produtora na bolsa, tu só tem a Casa Dompron, a Chemical, que acabou de interromper as atividades em Cigar Lake alguns meses, daqui a pouco vai estar produzindo de novo, mas são as duas produtoras e são aquelas que estão gerando caixa ou estão gerando algum tipo de caixa e funciona dessa forma, retira o urânio da terra por 20, vende por 30, faz o lucro na diferença. E se eu conseguir, se aumentar o valor do urânio, sei lá, para 40, ele passa de ganhar, aumentou, digamos, de 30 para 40 urânio, aumentou 33%, mas o lucro dobra porque passou de 20 para 30, para 20 para 40, dobrou o teu lucro, ou seja, tu tem uma alavancagem ao preço do urânio. Logicamente, se cai, digamos, de 30 para 20, é o teu preço de produção, tu zerou teu lucro, daqui a pouco tu começa a trabalhar no prejuízo. Então, esse é um tipo de empresa que tu pode investir, que é as produtoras. São as duas, no caso, aí são as duas grandes que mesmo no bear market elas continuam vendendo e fazendo a sua receita aí, que seria a Chemical, que é canadense, e a Kazatomprom, que é do Cazaquistão. Basicamente isso. A Chemical tu consegue comprar na bolsa canadense e na americana, então das coisas que tu consegue comprar pela Avenue. A Kazatomprom tu tá na bolsa
Está na Londres, Bolsa né? de Londres, e tu consegue comprar por uma Interactive Brokers, por exemplo. Legal. Não tenho nenhuma das duas em carteira, então tenho um perfil um pouquinho mais de desenvolvedoras, e acho que essas têm menor risco, que eu tinha falado, mas menor upside, porque já estão produzindo, estão gerando caixa. A desenvolvedora, ela é uma empresa que tem uma mina, tem um projeto, pode ser viável com urânio a um preço certo. Então, digamos, hoje tem uma mina lá com 100 milhões de libras, que eu preciso de 35 dólares a libra como preço de incentivo, só que hoje está 30. Tecnicamente vale o quê? Nada, porque se eu for operar, ela não Vai perder dinheiro. gera caixa. Mas agora imagina se passa o urânio a um preço que se imagina ser de incentivo, ou um preço justo de produção em torno de 50 a 60, esse ativo que tinha um valor zero, porque não ia ser lucrativo de forma alguma, passa a ter um ganho de 15, 20, 25 dólares a libra. Então, tu tem uma mudança potencial e esse projeto passa a ser viável. Então, tu tens empresas com projetos que podem ser levados à produção. E aí tu tem diferentes tipos de empresas dessas. Tu tem empresas que já produziram e não estão mais produzindo, pararam a operação porque não compensa no preço, então vamos fechar a mina porque a esse preço não adianta produzir. Estão me pagando Inviável. 30 no mercado e custa 35 para mim. E aí tu tem algumas como UR Energy, ainda está produzindo alguma coisinha, a Península, a Paladin, a Lotus, na verdade a mina da Lotus já produziu, não está mais produzindo, mas pode ser reiniciado. Sabe, são projetos que já provaram funcionar, são minas que estão lá paradas e podem reiniciar mais rapidamente. Não é então é o ex-produtor que virou um desenvolvedor, que às vezes está ali tentando até diminuir custos, mas que é o pronto para começar a produzir daqui a pouco. Desenvolvedores, a maioria está no cenário que eu falei antes. Tem uma mina, tem um projeto e tu precisa de um preço certo para começar a produzir. Um preço certo, não só o preço, mas o capital para começar o investimento, pessoas para lidar isso, não é tão fácil tu levar um projeto à produção. Tanto que a grande maioria dessas são empresas nesse estágio. Então, a gente deve ter umas 50, 60 empresas listadas na bolsa. Depois embaixo eu posso colocar um link de material para o pessoal ver os tickers, o que é que pode ser feito. Legal, legal. Então, a gente pode colocar também o link do nosso fórum, que é um fórum de discussão sobre commodities e aberto. Lá a gente mostra a carteira, discute Muito bom. sem maiores problemas. Grupos de investidor, não tem nenhum interesse comercial por trás dessa parte. E tu tens a grande maioria, umas 30, 40 dessas 50, 60, talvez se encaixe na parte de desenvolvedoras. Vamos lá, então. Só para não ficar essa parte aí não estender muito, a gente fazer um resuminho rápido aqui. Então tu falaste o seguinte, eu até anotei aqui, das produtoras. As produtoras são as gigantes, que seriam a Chemical e a Kazatomprom, né? Aí depois você falou sobre as desenvolvedoras, é isso? Eu falei sobre as near-term producers, aquelas que estão muito perto de produzir e que já produziram em algum momento. Ah, sim, sim, sim. E aí a gente pode colocar algumas, como a Paladin, como a Península, como a U-Energy, como a Energy Lotus. Fuels, a Lotus. A Lotus é um pouquinho diferente, na verdade, ela comprou uma mina que era da Paladin no último ciclo, que produziu, e ela é dona dessa mina e ela pode reativar essa mina. Então, são essas que são as desenvolvedoras que que já foram produtoras. Ah, legal. Então são a Paladin, que é australiana, não é isso? A Paladin, ela tem o ativo principal dela fica na Namíbia, Langer Ah, na Heinz, Namíbia. e a Paladin ela produziu, ela aumentou em 90.000% no último voo, porque ela conseguiu passar os ciclos de exploradora para desenvolvedora para produtora e passou do nada, que ninguém esperava, era o azarão, passou a produzir 6 milhões de libras por ano.
Ela chamou muito a Então, atenção, né? Porque o gráfico, né, que a gente tem o histórico dela aí é um negócio absurdo, né? Em termos de crescimento, né? Foi uma das que mais chamou minha atenção, a Paladin. o que acontece é que ela negocia na Bolsa da Austrália. Então, Ah, tá. Lotus é a Mauritânia, a Península está negociada na Bolsa da Austrália, só que ela é uma empresa americana, então isso é uma coisa que não é para confundir, onde a empresa negocia e onde a empresa E onde... opera. É que nem a gente pensar na XP. A XP não é americana porque está nas Nasdaq, a XP é brasileira. Ela só está operando numa outra bolsa, não quis operar na B3, porque achou que não seria interessante. Perfeito, perfeito. Boa colocação. Então, dessas que querem se tornar produtoras, que já foram ou que querem se tornar, aí você citou a Paladin Península, a Ur Energy, a Lotus, aí você colocou, tem um quezinho aí, né, de diferente. E, bom, por enquanto essas aí, né? Energy Fuels, que também é Energy Fields. americana, e provavelmente deve ter mais alguma no meio, que eu devo estar me esquecendo. Então, elas ficam no meio termo entre produtoras e desenvolvedoras, talvez sejam mais classificadas como desenvolvedoras. Aí tu tem as desenvolvedoras que têm diferentes estágios de desenvolvimento. Uma desenvolvedora basicamente tem uma mina que já tem uma reserva que é aprovada, eu sei, olha, aqui nesse terreno que eu tenho licença, que eu tenho alguma direito sobre essa área, existe uma reserva pelo menos de 50 milhões de libras, 60 milhões de libras. E acho que aí é a grande maioria dessas empresas, a grande diferença é eu já possuo essa reserva. E aí algo que vai diferenciar é o quão eu sou avançado nesse projeto. Como é que eu avanço um projeto? Eu vou fazendo mais perfurações, eu vou testando, fazendo testes pilotos de produção, eu vou tentando estimar melhor a minha quantidade de reservas, eu faço o que são os estudos econômicos, existe o PEA, Preliminary Economic Assessment, o PFS, depois passa para esse Preliminary Feasibility Study, depois pode passar para um Definitive Feasibility Study, então existem diferentes graus e para cada uma dessas fases talvez tu vai gastar uns 10, 15 milhões de dólares e vai dando e vai se aproximando, subindo degraus para produzir, e quanto mais perto, né, mais degraus está, mais perto está de produzir. A grande questão, e acho que é interessante, quando a gente pensa em empresa listada em bolsa, a gente pensa aquela mega corporação. E a grande maioria dessas empresas, ali a gente está falando de empresas 5 pessoas, 6 pessoas. Tu tem o CEO, tem o CFO, tem o VP de exploração, tem uma secretária, tem mais algum analista técnico, e era isso. E tem um Engenheiro, board, um alguma coisa assim. chairman, e era nessa parte. Eles querem fazer, às vezes nem isso, às vezes tem mais algo de management do que de engenharia. Daí eles querem fazer um estudo econômico, daí eles vão contratar uma consultoria para fazer esses feasibility studies. Eles querem fazer exploração, eles vão contratar alguém para fazer esse processo e tu fica apenas como um manager disso. Então, a gente está falando de empresas que são pequenas nesse ponto. E quanto mais ela está quanto mais ela tá ali na iminência de ser uma desenvolvedora, né, mais ela tem já passos executados aí nesses projetos, né? E quando, por exemplo, o preço subir da commodity, mais rápido ela vai, a gente entende, não sei se esse raciocínio está certo, mais rápido ela vai gerar receita. É isso, não? Mais rápido ela pode passar a produzir e gerar receita, que não depende só disso. Depende... eu tenho uma empresa, isso é interessante, às vezes a minha empresa tem um market cap de 50 milhões, 100 milhões, mas para começar a mina, tu precisa de 300 milhões. E daí tu tem uma empresinha lá que é de 5 pessoas, tu vai bater na porta do banco, não, eu quero 300 milhões para começar a operação de urânio. Daí ele vai ver, não, que garantia tu tem? Nada, tem um terreno que diz que tem urânio embaixo da terra, que hoje está valendo 100 milhões, que daqui a pouco num bear market pode quebrar e não valer mais nada. Então, tu tem aí a questão de qual é que é o acesso a custo de capital. Qual é que é o teu time, às vezes tem time que tu vê, olha, eles nunca produziram, não vai ser nessa vez que produzir, talvez o que eles estão querendo vou desenvolver isso para alguém me comprar
e eu ganhar dinheiro na venda. E isso é comum, os takeovers, e vão acontecer nesse ciclo também. Outra questão que também é um outro limitante de produzir é em que jurisdição você está. Então, se eu tenho um permit para começar no Níger a minerar, etc., etc., é muito mais rápido, veio dinheiro, ok. Eu tenho uma mina sem permit no Canadá, talvez vai demorar 5, 6, 10 anos para isso. Existe uma empresa que está, bem dizer, está quase produtora, entra nessa linha, que é a Berkeley. Ela negocia na Inglaterra, mas ela tem uma mina na Espanha. Minha percepção, quando é que alguém vai conseguir minerar urânio na União Europeia? Nunca. Então, tu Se não... precisar de licença para isso, pode esquecer. E imagina se alguém está cavando no quintal, urânio no quintal de qualquer habitante da União Europeia, isso vira mobilização no dia seguinte. E já começa, vai acontecer outro Chernobyl aqui, vai acontecer outra Fukushima, tipo, quais questões que a primeira reação vai ser relativa a esse ponto, fora que qualquer impacto de mineração tem um impacto ambiental muito grande, né? Então, não estamos falando nada da radioatividade, mas estamos falando de mega operações de abertura de minas, de produção, de exploração, das engenheiros mecânicos, tem uma ideia do que é esse processo. Então, esse é o mundo das desenvolvedoras, que tem um pouco de risco, porque ainda não começou a produzir, mas tem um pouco de possibilidade de estar gerado um horizonte ali na frente, não é totalmente um outsider. E aí tu tem um outro tipo de empresa que são as exploradoras, que elas não têm nenhuma reserva definida. Elas têm um terreno, elas têm um pedaço de área onde foi feito alguns buracos, digamos, algumas perfurações, mostrou que tem um pouco de urânio por lá, fizeram estudos geológicos, viram, olha, essa formação aqui é uma propícia para ter urânio, foi feito, digamos, mapeamento por drone de magnetismo da região e viu, olha, isso é possível de ter reservas, só que ainda precisa de dinheiro para ficar lá cavando esses buracos, fazendo as perfurações e tentar determinar se eu tenho reserva suficiente para gerar uma mina em quantidade que viabilize algo. Então, essas são as explorações. Um passo atrás ainda, né? Essas estão um passo atrás da desenvolvedora. E essas são as de maior risco e também as de maior retorno. Essas aí, às vezes, tu consegue comprar e tem... O market cap delas é 10 milhões de dólares. É uma coisa, assim, ridícula. Custa menos do que, sei lá, 5 apartamentos aí em São Paulo, sei lá, dependendo o que tu tá usando de comparação. Qual é o risco de alguém comprar todas as ações dela? Lógico que se todo mundo começar a comprar, os preços sobem. Então, tu vai ter o movimento para cima. Especulativo, né? Mas são empresas, e a grande maioria das empresas, 96% a 97%, morrem. Não vão conseguir achar nada. Quando acha, aí tu tem um retorno exponencial, 10, 100 vezes, e é um outro grande aspecto de sucesso. Então, como é que tu pode compor a tua empresa, a tua carteira, pensar o quanto que eu sou tolerante a risco. Eu sou aquele que gosta de apostar nos azarões, nos cavalos lá de pagar 100 para 1 e o meu risco de perder. Ok, se perder, as exploradoras algo mais o seu perfil. Se tu queres se teu perfil é mais segurança, vou pegar as produtoras, as maiores, as produtoras, aquelas que estão muito perto de produzir. Se tu tem um perfil, sei lá, mais na Cinta Lab, que tu quer pegar e fazer um colchão com as grandes e vou pegar uns 5, 6% dessas pequenininhas para me dar alfa. Ok, então é uma outra alternativa. Aí tu tem que compor essa carteira pensando na tua estratégia, no teu risco, o que é que tu pensa ali para gente. Além disso, ainda tem mais 2 tipos de empresas, que são os fundos. Tem fundos de urânio físico, existem 2.
o Yellow Cake, que é na Bolsa de Londres, e o Uranium Participation Corp, que é no Canadá. E basicamente eles estão comprando e estocando urânio. E esperam que no momento que o urânio subir, a gente pegue esse urânio e vende esse urânio. E então, se hoje tu pensa que o custo marginal de produção é em torno de 50, 60, e está a 30, se voltar para esses 50, 60, tu duplicou. A grande questão é que o teu taxa de carrego disso é muito barato. A taxa de administração é em torno de 1%, 1,5%. Então, é um custo barato para tu tá deixando lá o urânio para quando se espera isso aumentar, e não tem muito espaço para queda. Aquela questão, o consenso é, em algum momento vai ter que voltar para 50, 60. Pode ser daqui um mês, um ano, 5 anos, sei lá, e o que se espera é que dê um rebote e vá muito além disso. E se tu pensa, olha, eu sou conservador, eu quero esse dinheiro, em vez de comprar um terreno e deixar lá parado para esperar o terreno valorizar, ou comprar, sei lá, mogno africano e deixar lá, esperar o negócio crescer para daqui 12 anos eu ter o dinheiro da madeira, eu posso estar comprando o urânio e deixando lá estocado, e quando subir o urânio eu vou ganhar, sei lá, 100%, que é um baita retorno se pensar isso daí para analisado de 4, 5 anos. É muito mais do que tu vai ganhar com SP500, com B3 ou alguma coisa assim. Então, é uma outra visão. Assim como as pessoas compram fundo de ouro físico, é ouro, urânio. E outra questão, agora tu tem uma empresa, que é a Uranium Royalty Corp, que ela é especializada em negociar royalties de urânio. Então, tu tem uma empresa, tu tem uma mina, tu precisa de dinheiro, tu pode emitir ações, diluir, tu pode pegar empréstimo, ou tu pode chegar para uma empresa de royalties e dizer, olha, eu tenho essa mina, eu posso te vender o direito de, olha, quando eu começar a produzir, eu te pago 50 centavos por cada libra de urânio que eu produzi aqui. E para isso, sei lá, me paga 2 milhões de dólares, 3 milhões de dólares agora. Então, aí tem várias formas de negociar royalties, e tu tem essa outra empresa que tu poderia estar investindo. Então, esses são os tipos de empresas que nós temos. E aí, no caso, esse fundo que você colocou, Yellow Cake, você citou mais alguns outros aí, eles são negociados como se fossem ações, é isso? É como se fossem ações. Como se fosse uma ação. Ele tem um ticker, né, e você compra ele, né, a ação dele ali, no caso, como se fosse uma ação comum. Não me lembro o ticker deles, mas é na LSE o Yellow Cake, na Bolsa de Londres, e o Uranium Participation Corp, ele é o do Canadá. E basicamente eles fazem isso. Tem pequenas diferenças, um só estoca o Yellow Cake, o 308, o outro também estoca o hexafluoreto de urânio, que é o Yellow Cake convertido, que depois vai para centrífugas para enriquecimento. Então, são diferentes produtos, mas basicamente é a mesma coisa, é pegar urânio físico. Entendi, legal. Então, a gente, para quem está assistindo a gente aí, a gente vai deixar o link, né, direitinho, do fórum, o link do material com os nomes das empresas também, e aí a gente você vai poder ter acesso aí a todos esses stickers aí e saber qual que você está comprando. Um detalhezinho só que me lembrei aqui de algumas empresas, né, para exemplificar. No caso aí você citou as últimas casas exploradoras. A GovX, por exemplo, seria uma dessas exploradoras? Estaria nesse nível aí, ou ela já é uma desenvolvedora? Tem a Bannerman também, que eu estou me lembrando. Sim. A GovX, a GovX e a Bannerman, elas são desenvolvedoras. Elas já têm uma reserva estabelecida. Então, a Bannerman é um caso interessante. Ela tem uma ótima gestão. Eu não tenho Bannerman. Eu admiro muito o CEO, admiro muito a empresa como ela. Perdi, acho, o bonde de entrada. Acho que o pessoal gosta bastante dela, e ela tem um mega depósito. Ela tem o Etango, que é na Namíbia, tem cerca de 250 milhões de libras, e ela era uma empresa muito subvalorizada, tipo, por 10 centavos a libra no chão tu estava comprando a empresa, então tinha um valor de mercado de 25, 30 milhões, agora já subiu, está em 100 e poucos milhões, e tinha 250 milhões disso. O grande problema dela era que
para iniciar um projeto dessa, ele precisava algumas centenas de bilhões de dólares. Então, precisava de 800 milhões de dólares. Precisava de 800 milhões de dólares e tu precisava de um urânio a pelo menos 65, 70 para ser lucrativo. Se passasse disso, ia ser exponencial, porque aí passa daquilo que ninguém espera para um azarão que vai estar ganhando muito sobre uma quantidade muito grande. Fez algumas questões, diminuiu o projeto, baixou para uns 300 milhões o CAPEX inicial, conseguiu reduzir um pouco o tamanho do projeto, o mercado gostou Se enquadrou, tem né? tido enquadrou um pouquinho. Eu ainda tenho, a minha percepção ainda é uma que não vai produzir esse ciclo. Se a gente está pensando de todas as desenvolvedoras, talvez umas 5, 6 vão produzir. Eu não acharia muito mais do que isso. Mas é uma empresa interessante e é uma empresa que tem uma boa simetria. Tu pode pensar, olha, não vai produzir, mas vai que se produzir vai aumentar 10, 20, 50 vezes talvez. A outra questão, que é a estratégia de saída deles, eu acredito que eles nem queiram produzir de fato isso pelas próprias entrevistas do CEO, do Brandon Monroe. Eles veem como um possível takeover de alguma outra empresa ou de algum outro governo. E tu vê, por exemplo, a China está produzindo está colocando no grid um reator a cada 6 semanas, vai precisar muito urânio para os próximos anos e vai precisar garantir um suporte. Então, é um potencial comprador dessa mina como uma reserva de urânio para o futuro. Existe uma outra mina ali perto, a Rusabek, que foi comprada pela CGN no último ciclo, e talvez o mesmo operador possa estar fazendo as mesmas coisas. Uma mina muito parecida com a dela foi vendida no último ciclo por 1,2 bilhões, se eu não me engano. Se fosse pegar que ela está valendo agora uns 120 milhões, tu tem um potencial 10 vezes se for chegar no mesmo preço de venda naquele período, isso sem ajustar a inflação, sem outras coisas, seria maior ainda. A Goviex também é uma desenvolvedora. Eles têm, na verdade, 3 ativos. Tem um no Níger, Mandauela, que é o que está mais avançado deles, é uma mina em torno de uns 50 milhões de libras. Tu tem acho que Mutango na Zâmbia, e tem mais uma mina Faléa no Mali. Essa última ainda não tem reservas definidas, ainda está em exploração, e mais alguns ativos exploratórios. Então, eles têm 2 minas que eles poderiam construir. Estão focados nesse do Níger. Um nível acima já. Mas também é uma empresa mas a Goviex é uma empresa interessante. Eu tenho em carteira dessas, que falei, uma das minhas 5 maiores posições, e eu acredito ela como sendo um potencial azarão. Acho que é uma que tem uma certa possibilidade de produzir, mas ninguém acredita que vai. Então, é uma de assimetria que acabei colocando e achei, e quando entrei, o preço estava mais ou menos metade do que está agora, achei com um bom ponto de entrada e é uma que eu não pretendo me desfazer, nem reduzir, nem aumentar a posição nesse momento, mas é uma que eu tenho em carteira. Legal, Michael. Vamos, assim, não sei se vai dar tempo aqui, que o vídeo vai ficando um pouco longo e a gente tem a curiosidade e tudo mais. Eu queria montar aqui uma carteira teórica aqui no canal, e para quem está assistindo aí, né, e que está nos vendo aí, poder até ter um parâmetro, né, uma linha de raciocínio aí. Vamos lá. Produtoras, eu teria, vamos lá, a Chemical e a Kazatomprom. Deixa eu até fazer uma diferença para não perder, que acho que é o momento. Acho que não só pelos níveis de empresa, mas teria que pensar por jurisdições. E vamos pensar, quem é que vai poder produzir no mundo, ou quem seria interessante eu me expor? E aí eu estaria colocando Estados Unidos, Canadá, África e Austrália. E como é que eu posso me expor a esses mercados em diferentes níveis? E acho que esse é um outro ponto interessante. A parte geográfica da coisa também vale exatamente. Muito nessa hora, né? Exatamente. E se for pensar, por exemplo, em África, é muito mais importante estratégico economicamente isso, e tu tem muito mais celeridade em conseguir permits do que no Canadá,
nesse ponto. Contudo, tu não tem uma mesma infraestrutura já estabelecida. Então, tu vai ter que ponderar essas questões. Então, o que eu pensaria? Não seria só em relação aos estágios, esse estágio vai depender de qual é que é o teu nível de risco, mas sim as jurisdições é o que tu queres se expor um pouco mais. Um pequeno, digamos, e daí meu ponto crítica, talvez, a CTFs, é que eles estão com uma posição muito pequena proporcional em África. E talvez haja um consenso que a África vai ser um potencial lugar que vai se desenvolver mais. Então, talvez uma estratégia de uma pessoa pode ser, vou comprar o RNM e vou dar uma reforçadinha em África para me contemplar melhor. Legal, então, legal. talvez pode até ser alguma coisa nesse ponto. Desculpa, te interrompi. A gente está falando da carteira teórica do... Você tem toda a prioridade aqui. Inclusive, assim, é uma dica interessante, porque quem quer colocar ali a ETF, né, o RNM, e dar uma reforçadinha na África, porque dentro disso que você falou aí. Mas o que eu queria trazer aqui seria mais uma carteira assim, para a pessoa ter um parâmetro, uma ideia das classificações aí. Por quê? Porque as exploradoras, como você bem disse aí, são aquelas que ainda estão no nível mais atrasado, vamos dizer assim, para gerar receita. Então, seria o risco maior, mas talvez um retorno, né? Também muito mais alavancado aí, caso a commodity suba, né, e tenha um preço adequado. Então, vamos dar 2 exemplos aí de exploradoras que você gosta, vai, aí seria interessante tu pensar as exploradoras, empresa pequena, tanto desenvolvedora quanto exploradora, tu não está pensando na empresa, está pensando nas pessoas que estão no management e nos times que aí estão envolvidos. Esse é um ponto. Outro ponto é os assets que eles têm e se os primeiros buracos, o que é que mostrou de achados, se parece se tem uma grande quantidade o minério ou não. Então, posso dizer o que eu tenho em carteira delas. Basicamente, as minhas exploradoras estão no Canadá, é onde tu vai ter mais grade, onde tu tem mais possibilidade de estar achando boas reservas, é onde que vale a pena nesse ponto, e não estou pegando a exploradora que começou agora, do nada, algumas que já têm uma possibilidade de achar algo com uma boa quantidade. Uma que eu tenho é ISOEnergy. ISOEnergy é uma spin-off da Nextgen. Essa é a minha maior retorno em carteira. Acho que deu 7 vezes, ou 7 ou 8 vezes até agora. E tem uma posição muito pequena por ser explorador, e ainda tenho arrependimento de quando dobrou eu ter vendido metade eu vendi metade para embolsar o que eu entrei. Mas, ok. E eles têm um projeto chamado Hurricane que cada vez que fazem lançam uma campanha de exploração, vem com grades altíssimos, grades de 20%, 30% até de proporção de minério dentro de determinados locais. Então, a exploração tu faz o seguinte, geralmente tu faz um diamond drilling, tu retira uma parte, digamos, teu filamento, teu filete da tua crosta terrestre, tu mapeia o que tu tirou, em qual altura, em o que, tu manda daí para um laboratório e ele vai dizer, olha, daqui até aqui tinha 30% de 30% de urânio, 20% de urânio, e isso são gigantes, digamos, uma bom grade para essas minas underground do Canadá é 2, 3%, tu chega às coisas absurdas como o Cigar Lakes, que era em torno de 10, 12, e eles têm achado proporções muito boas. Então, é uma que eu gosto. Agora já tá relativamente cara, está com preço de uma desenvolvedora, e provavelmente vai sair daqui a pouco uma mina gigantesca. Outra que eu gosto e ainda está com preço ok é a Canalaska Uranium. Eles têm feito boas campanhas de exploração, tem um suporte grande da Sprott nisso, tem financiamento da Sprott junto, uma quantidade significativa de recursos ali,
e tem uma propriedade que fica a oeste de MacArthur River, que é uma das principais minas da Chemical, e tem mostrado resultados muito bacanas de exploração. Então, essas são duas que eu gosto. Tem algumas mais, outras que eu tenho em carteira, a UX. A UX é interessante porque eles têm vários e vários ativos, alguns que já mostraram ter um pouco de reserva, outros que eles podem pensar em vender para conseguir dinheiro. A UX também é uma outra canadense. Eu tenho também Sky Harbor, e aí tu tem uma potencial disrupção na forma que se produz urânio, que é o chamado SABRE, que é, bem dizer, tu faz uma retirada de urânio quase que bombeando como se fosse um pedaço de petróleo. Não é o ISR, não é o Institute Recovery, é diferente. A Orano, que é a francesa de capital fechado, estatal, tem trabalhado bastante com isso, e tu tens reservas muito boas da Sky Harbor que poderiam se beneficiar com isso, tem um capex baixo e alta concentração de urânio para tu tentar utilizar essa técnica. Mas, de novo, é uma opcionalidade. Isso daí são azarões. Aí o cara quer acertar o olho da mosca, né? Se o negócio bombar, ele realmente vai longe aí. Legal, Mas, Mike. por exemplo, essas exploradoras são menos do que 2% da minha carteira de urânio, cada uma delas. Sim, então, sim. então não tem um risco alto alocado. Aí é o perfil, né, do investidor aí, né? Se ele quer se expor mais ou menos, né? Legal. Aí a última questão aí, que a gente já está com o nosso tempo aqui bem avançado aí, né? Bom, falamos aí das empresas e tudo mais. Fala um pouquinho, Maicon, sobre como fazer esse valuation, como considerar no Stock Pick. Você já deixou algumas pistas aí na nossa conversa, já falou algumas coisas muito importantes que eu guardei aqui para mim, mas fala um pouquinho mais sobre essa questão do valuation e do que considerar, né, no Stock Picking aí. Para essas empresas, tanto de exploração quanto desenvolvimento, o que mais vale é time. E tu pensa, se tu tem uma startup, tu não investe na startup, tu investe na pessoa. E é quase uma startup, uma dessas empresas. Tu tem um terreno e diz, eu vou começar a produzir urânio nesse local. Então, acho que esse é um fato que tu tem que levar em conta no qualitativo. E aí, pensando em valuations qualitativos, outras questões que tu tem que ver é o quanto é que essa empresa está avançada nos projetos. Então, se já tem estudos de viabilidade, se não, qual é o custo de iniciar a produção, qual é o custo por libra que eu vou estar produzindo. Então, são fatores qualitativos, tu acha que isso vai ser viável ou não daqui para frente. Então, são métricas qualitativas que tu tem que levar em conta e são bastante importantes. Se tu já tem permit ou não, se está numa boa jurisdição ou não. Então, tu tem, sei lá, tem empresas, a Blue Sky que é na Argentina, tem a Platô que é no Peru. Eu fico fora porque penso, poxa, Peru, Argentina, eu acho que nunca vão produzir urânio, assim como o Brasil dificilmente vai produzir alguma coisa algum dia. Né? Então, eu levo fechado, muito mais pelo qualitativo. Nossa, desculpa te interromper. No Brasil aqui começou a produção, mas é fechado, né? A única exploração é o estado que explora, né? Isso é uma conversa para outro momento. A gente tem a INB, que Tá é certo, a empresa que é responsável pelo exploração, enriquecimento e produção de combustível, que custa em salários mais ou menos 300 a 400 milhões de reais por ano, vem direto do governo federal e não produz uma libra de urânio. Então, é aquela questão que não sei o quanto que hoje acaba sendo que nem uma dessas várias estatais que tu não tem uma viabilidade econômica, se fosse qualquer empresa privada já teria fechado há muito tempo. Então, acho que vai sendo mais para essa linha. Mas mesmo assim, se tu quisesse produzir urânio, me diz quem é que vai produzir urânio no Brasil? Quem é que é o engenheiro para produzir urânio para isso? Quem é que é o negócio? Ou tu vai ter que trazer esses caras, né, a preço de ouro, e tu tem que valer muito a pena, tem que ter reservas muito boas. O pessoal vai produzir lá na África, primeiro tu consegue um monte de incentivo,
mas tu chega lá, tu vai ter que construir a estrada, tu vai ter que trazer eletricidade, tu vai ter que pagar Criar as estrutura, pessoas né? para ir, tu vai ter que pagar seguro contra sequestro, tu vai ter que colocar as pessoas com AK-47 protegendo teus funcionários no Níger para não ser sequestrados pelo Estado Islâmico. Então, tem que valer muito a pena. Então, e eu não vejo valer muito a pena por N coisas. Outra questão no qualitativo, e por que e tu pensa, a Casa Tom Pron parece ser uma máquina, parece imprime dinheiro. Se quisesse imprimir dinheiro por ano, sim, mas olha, eu tenho meu pé atrás quanto às estatais brasileiras. Imagina eu estar me associando a uma estatal do Cazaquistão. É, eu tenho um pouco de pé atrás sendo brasileiro e achando que lá não vai ser muito diferente. Então, são aquelas coisas que a gente se preocupa e vai chegar um momento, interesse do Estado vai ser maior do que interesse do acionista. São preocupações que eu tenho. O Estado precisa de grana para pagar, sei lá, vacina da Covid, não sei o que, não sei o que. Vende o que tem, é o preço que tiver de urânio para fazer caixa e distribuir dividendo. Vende tal ativo para conseguir grana. Assim como a Prevenção. gente, reduz o valor da gasolina para segurar a inflação, né? Então, se isso acontece aqui, não sei, eu não conheço suficientemente o Cazaquistão para dizer que seria lá, né? Então, esses são fatores qualitativos que eu levo. De métricas quantitativas, acho que tem duas métricas interessantes. A primeira são as tuas libras sobre a Terra, qual é o teu market cap, o teu EV, o valor de firma sobre sobre as libras que tem no solo. Então, a gente falou que a Bannerman deve ter umas 250 milhões de libras e está valendo 125. Então, estou pagando 50 centavos por cada libra. Tá um preço muito bom. Se eu pego, sei lá, do lado que está... e quando ela passa a produzir, no último ciclo, as produtoras estavam valendo $25 a libra sobre a terra. Então a Paladin estava isso. Então, se ela passasse a produzir e chegasse no valuation do pico do último ciclo, ela estaria valendo 50 vezes mais. E aí eu posso tentar comparar projetos semelhantes e a quantidade e ver quanto que eu estou pagando por cada uma dessas libras. Um exemplo que eu gosto, são duas empresas que eu também tenho, das desenvolvedoras, talvez a melhor mina do mundo não desenvolvida hoje é a Arrow da Nextgen. Só que tudo está no preço, né? Eles têm cerca de 300 milhões de libras e um market cap de quase 2 bi. Então, eu estou pagando $5 por cada libra. A No reserva lado... não bate tanto, né, como que ela vale, né? Mais ou menos, porque essa eu sei que vai ser desenvolvida, vai ser produzida, um dia vai produzir. Um dia a Chemical vai comprar, se quiser, um dia alguém vai produzir, porque ela é muito boa para não ser desenvolvida. É basicamente isso. Aquele prédio que foi inaugurado na Avenida Paulista e está à venda. Pode estar caro, pode não sei o quê, mas algum dia alguém Alguma vai lá hora e vai compra. vender. Sim, porque é muito bom. Então, aquela questão, no momento que alguém precisar, e no momento que está ali, ótimo, eu quero crescer, eu preciso ir para um lugar bom, vou para ali. Então, teria essa questão. No lado, tem da Arrow, tem um outro depósito, que é da Fission Uranium, o Triple R, que é uma mina boa, não é fantástica, mas tu tens mais ou menos $2 por libra, é o que tu tem de valuation hoje. Então, eu estou pegando uma coisinha um pouquinho pior por um preço que é bem melhor pela libra, então está valendo nesse ponto. Então, esse é um outro parâmetro do qualitativo e qual é que é o preço por libra que eu estou pagando, libra no solo. Um outro parâmetro que a gente pode utilizar são o fluxo de caixa. Sempre quando a gente compra um produto desse, uma empresa desse, a gente tenta ver o cupom futuro. E basicamente se pensa o seguinte, olha, eu vou pagar X, perdão, esse meu projeto eu vou ter tanto de CAPEX, vou ter lá 200 milhões de CAPEX, eu vou estar produzindo cada ano X milhões a tal de custo, estou vendendo a 50, urânio, e nesse preço, a 50 de urânio, eu vou ter um net present value, o valor futuro ajustado para hoje, tendo lá uma taxa de desconto
de 8%, tenta basicamente trazer a receita futura a valores presentes aplicando um desconto. É como se fosse um fluxo de caixa descontado. E eu vejo que, olha, se eu desenvolver esse projeto com urânio a $50, eu vou receber 500 milhões de lucro. E hoje a minha empresa vale 100 milhões. Então, minha empresa está valendo 20% do meu NPV. Então, o que tu pode tentar fazer isso é comparar essas diferentes empresas, o projeto, o valor do projeto e ver quanto de valor futuro a esse preço ela tá descontada em relação a hoje. Então, o Arrow está com desconto menor, tá? 0,5 NPV, 50% do NPVI, empresas desenvolvedoras, mais ou menos isso. Se ela vale hoje, em boas empresas desenvolvedoras, isso falando ouro, prata, etc., em bons estágios, 50%, 60% do valor futuro é o que ela valia hoje. Então, a Nextgen espera ter 4 bi de retorno e hoje ela vale 2 bi, por exemplo. E eu posso estar vendo quanto é que outras parecidas estão valendo em relação ao valor futuro para as mesmas métricas, mesmo preço de urânio e assim por diante, né? Então são diferentes métricas. Não quero ir a fundo, isso é só uma pincelada. Tem a qualitativa, que é muito importante, tem a quantitativa, que o mais fácil é essa parte de libras, o dólar por libra, quanto é que eu estou pagando, e se alguém quiser ir mais a fundo, tem o valuation, fazendo um estilo, tu vendo o teu cupom futuro disso através de um fluxo de caixa descontado like, que seria metodologia de Net Present Value. Interessante. Perfeito. Michael, a gente vai ter que encerrar por aqui. Te agradeço muito. Tá aí, né, para quem estava esperando esse vídeo, conforme prometido, demorou um pouquinho, né, mas saiu, né? E agradeço muito a tua participação, tua presença. Você é um cara que tem inspirado bastante a gente aí a estudar, a conhecer mais, né, a tese, a aprender mais um pouquinho, né, sobre isso. E sempre com essa alegria, né? E porque a gente percebe que tu faz isso por amor mesmo, porque você gosta, né? Porque te diverte, enfim, né? É algo que não é pesaroso, não é pesado para ti. E a gente quer agradecer também aí, porque as pessoas têm participado, têm se envolvido, né? E pedimos aí que vocês deixem aí nos comentários, né? Se vocês querem que a gente fale mais um pouquinho, que a gente converse mais sobre esse assunto, tiver mais questões aí para a gente desenrolar aqui, para a gente falar, né? E coloque nos comentários, deixe aí seu like, enfim, deixe a sua manifestação para que a gente possa direcionar a conversa, o bate-papo para onde a gente quer, aonde você tem a necessidade de escutar, né? De saber, tá certo? Michael, quer colocar alguma coisa? Te agradeço aí, valeu demais aí, bate-papo excelente, esclareceu bastante coisa. A gente vai fazendo aí, estou montando aqui uma carteira teórica aqui para colocar de repente no canal e ver o que acontece. Não, acho que é isso, Silas. Acho que foi um prazer. Sempre é um prazer estar conversando com vocês e espero que tenha sido útil para o pessoal que já conhece um pouco da tese de urânio, gostaria de entender um pouquinho melhor as empresas e como partir a partir desses pontos, e espero ter ajudado um pouquinho nos estudos de vocês. Forte abraço. Valeu, Michael. Um abraço para você também. Tudo de bom aí. Até mais. Até a próxima. Até mais.